Boa tarde, pessoal. Que bacana. A gente está começando hoje o Cancun Cast, é o podcast de Cancun, da Cancuners. Eu estou aqui com a convidada hoje, vai ser a Lilian, e vou deixar ela falar um pouquinho para vocês sobre como economizar e não fazer gastos desnecessários na sua viagem para Cancun. Boa tarde, com alegria! E aí, meu povo lindo! Que emoção! Primeiro cast aqui do canal da Cancuners, né? Primeiro a gente nunca esquece. Então, hoje, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou a Lilian Merignácio. Eu e meu esposo somos sócios, gestores, comunicadores e multiplicadores de informações, né? E temos um time lindo de 23 pessoas que nos ajudam nessa missão de assessoria quando o destino se fala Cancun. E hoje eu fui convidada para falar de um tema que muita gente pergunta, né? Muita gente gosta de economizar. Então, o que nós, dentro da nossa assessoria, falamos para os clientes para que eles economizem com gastos desnecessários? Essa é a primeira e mais importante função da nossa agência na vida dos nossos clientes. Só vou, antes da gente continuar rapidinho, deixa eu só pedir para você que já está aí assistindo, curtir, deixar um comentário e ajudar a gente, como esse é o primeiro episódio, ajudar a gente a expandir isso pela plataforma. Então comenta aí o que você quer ver nos próximos episódios, que tipo de tema você quer que a gente trate aqui, dúvidas que você tem, ansiedades que estão te causando no seu pré-viagem para Cancun, ou apenas uma curiosidade que você tem e a gente vai procurar trazer isso aqui para os próximos episódios também. Ou também pode deixar o feedback, né? O que você achou depois de assistir o nosso vídeo. Com certeza. Começar primeiro vai ser muito importante que vocês digam o que vocês estão achando, como isso está sendo desenvolvido aqui. E além de curtir, gente, põe lá para seguir e ativa o sininho. Se você está indo para Cancun, receber essas informações sempre vai te ajudar bastante a obter o máximo de conhecimento, né? E organização para sua viagem. Então tá, vamos começar então falando da assessoria. Fala pra gente o que é essa assessoria da Cancuners. A assessoria eu vou definir respondendo exatamente com a pergunta do tema. A assessoria Cancuners faz o cliente não gastar, não ter gastos desnecessários da viagem. A assessoria, ela conhece o cliente, entende as expectativas dele, traz sugestões e soluções para o planejamento da viagem e quando chega o dia da viagem, ela cuida para que tudo aconteça da forma como a gente combinou no Brasil, para que tudo dê completamente certo, né? Então, só quando a gente fala isso, a gente já entende quem sabe. Por exemplo, quem já casou e contratou uma cerimonialista sabe o que eu estou falando. Nós somos mais ou menos a cerimonialista do casamento, mas transformando em outra linguagem na sua viagem para Cancun. Então, além de economizar, a gente vai te ajudar nas soluções que você precisa para sua viagem. Tá, mas então essa assessoria é como se fosse um cuidado, um planejamento. Isso acontece antes, durante a viagem, depois? Isso, a nossa assessoria ela começa bem antes da viagem, né? E a gente tem que entender que quando a gente fala em viagem, a gente não tá falando só do dia que eu vou estar em Cancun. A gente está falando de quando eu compro a viagem, de quando entendo que eu posso ir na viagem, de o que eu vou fazer na minha viagem. Isso não é só para Cancun, né? Então, mas nós temos um método, né, de atendimento que ajuda os nossos clientes desde antes. Ela decidiu, quero ir para Cancun. Então, a gente não vende hotel, nós não vendemos hotel, nós não vendemos voo, mas nós ajudamos a pessoa a fazer a melhor escolha para o perfil dela, para a época que ela quer ir. Às vezes ela nem sabe, né, que época que ela quer ir. A gente ajuda ela a entender o que ela quer fazer e direciona a melhor época para ela ir. Então, a gente vai ajudando essa pessoa a encaixar dentro da expectativa que ela tem, as melhores coisas que ela vai fazer. E com essas sugestões, ela vai economizando. Entendi. Sugestões. Então, na verdade, vocês não vendem o hotel e o avião, mas se eu ainda não tenho nenhum dos dois, eu posso conversar com vocês? Vocês vão me auxiliar a fazer Sim, a gente ajuda todo o processo de informações sobre quando ir, aonde hospedar, né? Como chegar até lá, o que fazer, o que você vai precisar para você comprar essa viagem. Então, ter essas informações antes de comprar o pacote já é um fator que vai fazer você economizar.
E que tipos de diferença eu encontraria procurando um hotel? Não é só o mais caro, mais barato? O que eu vou encontrar quando estiver procurando um hotel? Esse é o primeiro ponto que a gente ajuda o cliente a economizar, né? A não gastar com escolha errada. Quando a gente fala em Cancún, a gente entende, muitas pessoas pensam que é só uma cidade, né? E ali eu tenho pertinho algumas coisas para fazer. Só que quando a gente olha no mapa, a gente já escutou falar de Playa del Carmen, Tulum, Costa Mujeres, Roboche, Cozumel. E a hora que eu olho e coloco no mapa, eu consigo ter a dimensão do tamanho da região que a gente atende. Então, eu tenho mais de 250 quilômetros de hotéis para escolher. Então, eu vou te fazer a pergunta de novo. Você hoje, se você entrar lá no site, você vai achar fácil qual hotel você vai se hospedar? Provavelmente não, e é até interessante você falar isso, porque a gente pensa, vou para Cancún, vou visitar Tulum, Playa del Carmen, mas talvez a gente não tá imaginando que existe uma distância tão grande entre todas essas coisas. Normalmente, quem vai lá visita todos os lugares, então dá uma impressão de proximidade, então acaba parecendo simples, né? Exato. É tipo como a gente pensa, assim, alguma coisa aqui no Brasil, né, que a gente vai pra Fortaleza, aí a gente vai pra Canoa Quebrada, pega um ônibus e faz os tours, assim, a gente acaba que liga, né, com alguma experiência que a gente já viveu. Eu tô falando Fortaleza porque eu já vivi essa experiência e tô falando. Mas a gente sempre liga o que a gente já viveu e pensa que vai ser parecido. E Cancún, por ter esse monte de opção, a gente consegue ajudar a pessoa a entender qual a melhor localização para ela se hospedar. E o que ela gastaria? Qual seria a diferença, você me perguntou, né? O que ela gastaria se só entre um hotel e outro? Aqui a gente tem alguns quesitos. Se ela se hospedar num hotel fora de uma região onde tem ônibus, onde tem locomoção, tudo, ela vai gastar muito com táxi. Se ela, por exemplo, for uma pessoa que gostar de ir em feirinha, em shopping, ir na balada, passear a pé, essas coisas, e ela pega um hotel muito longe, ela gasta no mínimo de 60 a 100 dólares por trecho. E em Cancún, o transporte público, se existe, ele não atinge todas as regiões hoteleiras de lá? Não, ele atinge a zona hoteleira de Cancún, ele atinge o centro, né? E tem alguns pontos no centro onde passa os ônibus que vão para a zona hoteleira. Ou seja, dependendo do hotel que eu ficar, até mesmo em Cancún, no centro, eu não tenho facilidade de pegar ônibus para ir para a praia. Em algum lugar. Entendeu? Então, tudo isso são informações que a gente passa para evitar que a pessoa faça gasto errado. Então, o planejamento em si é o ponto-chave da nossa assessoria. E é ali onde a gente consegue fazer a pessoa economizar mais dinheiro. Quando ela chega para a gente para planejar, ela com certeza vai ter uma economia aí garantida de mais do que o investimento que ela vai fazer em contratar a nossa assessoria, com toda certeza. Quando você fala isso, eu lembro de uma coisa que aconteceu, gente. A gente tem um primo e teve um grupo amigo desse nosso primo que foi para Cancún. E ela fez uma reunião com esse pessoal e de repente eles descobriram que eles estavam indo pelo caminho todo errado. Eu vou até deixar ela explicar porque foi uma história que mudou como ia ser a viagem deles, né? Na verdade, essa viagem, ela ia idealizar o sonho, né, da menina, da pequena da família. Ela tinha 8 anos na época e o sonho dela era nadar com tubarão-baleia. Era o sonho dessa menina. Então, 11 membros da família, pai, mãe, tia, o marido da tia, a outra tia, amigo da tia. Então, eles reuniram 11 pessoas e falaram, nós vamos todos juntos para Cancún para viver esse sonho com você. Que delícia. E aí, quando então a gente foi apresentado, o nosso serviço foi contratado, a gente foi até eles. E aí eles falaram, olha, a gente tem tudo aqui desenhado. Nós vamos em abril, porque ela quer ver o tubarão-baleia, então nós vamos todo mundo para lá. Aí eu falei, bom, de duas uma. Ou vocês não vão realizar um sonho, quer ver o tubarão-baleia, ou, né, vocês vão ter que mudar a data da viagem, porque o tubarão-baleia não aparece em abril. Ou seja, eles iam chegar lá e não ia ter tubarão. Eles iam chegar lá e ia ficar super frustrados porque não ia ter tubarão-baleia, né? E eles iam ficar assim, ou depois que se eles tivessem comprado a passagem antes de conversar com a gente, eles iam gastar um horror para mudar, né? Se eles quisessem ver o mesmo tubarão-baleia para mudar a passagem. Então, assim, só nessa informação, uma informação, foram mais de 10 mil reais de economia que eles tiveram em fazer a escolha certa, da data certa. Tá bom? Para evitar gastos desnecessários? Tá bom? Exatamente. E não só isso, né? Muito mais coisas. Então, a gente já teve cliente também se hospedando em hotel longe, que ela gastava, tadinha, 60 dólares por ida, 60 por volta, quando não era de noite.
Teve um dia que ela foi na Cocobongo que ela pagou 100 pra voltar. Porque o táxi de noite é quanto eles querem, né? Você fica meio que refém ali um pouquinho. E era uma área onde não tinha esse transporte público. Não tem transporte público, né? Que era lá em Costa Mujeres. Dentro da zona hoteleira de Cancún, dentro ali, é difícil você errar. Tipo, tudo sai dali, tudo acontece ali, é uma beleza. Então, tipo, ok, você comprou uma promoção da Urb, vamos dar de exemplo, que tem muita gente comprando hoje, né? E todos os hotéis estão ali na zona hoteleira de Tulum. Aí a pessoa chega pra gente ajudar a fazer assessoria, como economizar também em outras partes, né? Em fazer. A gente ajuda em todos os outros processos. Porque essa ele já tem, então não tem como a gente tocar. Mas aí o que a gente ajuda? A gente ajuda ela a fazer a escolha certa, por exemplo, do roteiro, para ela não cair em cilada. Muita gente chega pra gente e fala assim, ó, eu quero saber quanto custa ir pra Chichén Itzá, pra nadar com o golfinho, pra nadar com o Cocobongo. Os básicos. Né? Os básicos, né? Que você entra no Google, tipo, põe Cancún, aparece isso. E aí a gente vai entendendo o perfil da pessoa, conhecendo, perguntando pra ela. E a gente chega junto com ela no entendimento que ir para Chichén Itzá não vai ser a melhor opção para ela naquele momento, porque ela tá com criança muito pequena e apesar de ser o sonho do pai, nesse momento ir com a família para lá não vai ser legal para a família. Então, porque é um lugar distante, né? É um lugar distante, é um lugar quente, que mesmo que ele for num transporte privado, num tour privado, ele vai ter um cansaço que um bebê talvez não vá suportar, né? Então, eu tô dando esse exemplo porque eu peguei uma família esses dias que o sonho do marido indo para Cancún era para ir para Chichén Itzá. Mas, juntos, em reuniões, em atendimento, nós chegamos à conclusão que não era o momento. Gente, tenha uma assessoria antes de arrastar sua família pro perrengue, né? Exato, porque ninguém quer passar perrengue. E a frase que eu mais escuto, que a gente mais escuta, né, a turma aqui toda escuta, é assim, eu quero economizar. Eu quero economizar. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, não sei o quê. Sabe? E aí a gente começa a falar, bom, mas você quer economizar? Então o mais sábio de você fazer é ter a informação certa. Se você quer economizar, você tem que fazer a escolha certa. Penso eu que você, escolhendo tudo certinho e evitando gasto com supérfluo, poxa, quer mais economia que isso, né? Às vezes a pessoa quer se distanciar de um profissional para não gastar um dinheiro, sem saber que vai chegar lá, vai ter que gastar muito mais dinheiro por desconhecer todas as informações. Exato. Caramba. Exato. Outra coisa também triste que acontece, que a gente evita, né? Mas que a gente vê muito fora dos nossos clientes que acontecem, é pessoas chegando no guichê, né? Para fazer o check-in, para ir para Cancún, assim, tudo lindo, maravilhoso, a família inteirinha para ir lá. Um dos integrantes do grupo chega e fala assim, a moça fala, não, você não vai embarcar, o seu passaporte está vencido. Aí, poxa, eu não tive informação, não sabia disso, não me atendei nisso, não gastei com a informação. Cheguei aqui, gastei com tudo que eu perdi na viagem, tive que remarcar. Que a pessoa tem que recolocar. Exato. E eu lembro, gente, pra vocês que não sabem, a gente é irmão, tá? Então, às vezes ela fala de algumas coisas e eu ouço algumas coisas. E eu já ouvi casos de pessoas, às vezes, nem tinham o passaporte vencido. E como que é isso? Tem um certo tempo ainda, né, de passaporte para vencer, que você também não pode viajar. Tem também. O México, ele permite que o turista fique 180 dias como turista lá no México. Então, o que acontece? Se você não tiver com o passaporte com no mínimo 6 meses antes de vencer, você não embarca. Porque você não pode estar lá sem passaporte e tudo mais. Tá? Então é uma regra para você viajar para o México, ter o passaporte com no mínimo 6 meses antes de vencer. Ai, mas minha amiga foi e estava com 3. Então, sorte da sua amiga. Se você quiser tentar a sorte, ok. Mas a regra e a lei é clara. Não pode embarcar. Pode acontecer da pessoa conseguir, pode mas acontecer. É melhor você não arriscar. Exatamente. A gente já viu muita gente sendo parada. Né? Muita gente agora também sendo parada, por quê? Porque agora está exigindo o visto, né, para entrar no México, o visto eletrônico. Todas as pessoas precisam de visto? Não. Quem tem o passaporte com visto americano, quem tem do Canadá, da Europa, não precisa. Mas a maioria não tem. E aí eles não sabem, também ficam lá, tendo perrengue, são barrados. Então são coisas que a gente evita que a pessoa perca tempo. E como o tema do podcast mesmo fala, né, que a gente está dando dica aqui para diminuir gastos desnecessários, e é isso que a nossa agência faz pelos clientes, então tudo que vai ser pertinente a ele
fazer a coisa certa, a escolha certa, a atitude certa para economizar é o que a gente vai fazer por ele. Entendi. Mas vamos pensar assim, vamos supor que eu já tenho meu hotel, já tenho meu avião, tá bom, não conversei com vocês, fiz a boa escolha, não fiz, mas já tenho. Tô indo para lá. Como que a assessoria pode me ajudar a partir desse ponto? Bom, aí o que a gente vai trazer para você de benefício de economizar o seu dinheiro nas escolhas certas? Primeiro passo com o seu roteiro, né? Tudo o que você vai querer fazer. Então, assim, muita gente que vai lá e vê só as coisas bonitas que mostram na internet, não vê o lado ruim do que pode acontecer. Então, a gente vai trazer esses feedbacks negativos, falar para a pessoa claramente o que ela vai passar, o que ela pode, o que ela não pode, para que conscientemente ela escolha o que ela quer fazer. Ou seja, ela não vai gastar dinheiro com um passeio de um jeito que talvez ela não é o perfil dela, ela não vai gastar de ir para um lugar que talvez ela não goste, né? Então, tudo isso a gente vai organizar com essa pessoa também. Além disso, para ir viajar, se você já tem tudo comprado, você vai precisar de dinheiro. Então, a gente vai te ajudar na escolha da moeda para você levar o dinheiro certo. Que muita gente vai falar assim, o dólar tá muito caro, eu vou levar peso. Por quê? Porque o peso tá muito mais barato, não faz sentido eu levar dólar. Só que a pessoa desconhece que a moeda que é referência em Cancún por ser o setor turístico é dólar. Então, ela pode levar peso, só que sempre ela vai usar o tanto de peso necessário para cobrir o quanto é em dólar. Né? Então, isso talvez faz com que ela gaste. Ou a pessoa vai e leva reais para Cancún. Quantas vezes a gente já viu a pessoa levar reais para Cancún? Aí chega lá, tem pouquíssimas casas de câmbio que trocam reais por peso e o câmbio é muito menor. Entendi. É até possível você levar o seu real e trocar, mas no momento você vai perder Exatamente. dinheiro. Você vai ter dor de cabeça para achar onde trocar e você vai perder muito dinheiro fazendo essa troca lá. Então, a gente já ajuda a economizar aqui. Entendeu? Então, vamos trocar o dinheiro, quanto eu tenho que levar, como que eu vou levar esse dinheiro, consigo sacar lá dinheiro em Cancún? É fácil de sacar, né? Porque muita gente fala, eu vou levar, eu saco lá. Chega lá, passa um perrengue. Você até consegue sacar, mas pensa que você depende de um aparelho que depende de ser abastecido. E que nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes as pessoas são surpreendidas no momento. Sabe aquele momento quando você mais precisa, que tá tudo dando errado, você vai tentar sacar e você não consegue? É assim. Claro que tem muitos lugares que você consegue e tudo mais. Mas assim, aí você vai sacar em peso, aí você tem que converter, tem uma taxa. Então, são várias coisas que você tem que pensar antes. E você pensar antes de sair do Brasil é o fator mais importante e que vai fazer você ter, além de segurança, economia das escolhas. Entendeu? Aí você pode até me perguntar, mas chegando lá eu não acho mais barato, eu não faço passeio mais barato, né? Que a gente está falando de passeio. Sim. E você acha. E isso é uma pergunta muito recorrente. E você acha passeio mais barato. Mas qual a procedência? O que vai acontecer? E se o passeio não acontecer? O que eu faço? Eu vou te dar um exemplo. Muita gente fala assim, vou comprar o ingresso da Cocobongo no site. Entra lá, tá muito mais barato no site. Gente, todo site é mais barato. Tudo que você vai comprar no site é mais barato, concorda? Sim. Só que quanto suporte você tem? Zero. Você tem um ingresso. Você tem ingresso. Aí você chega lá, entra na fila comum da Cocobongo, ok, a nossa fila é privilegiada, separada, ele entra na fila comum. Aí ele chega lá no guichê da Cocobongo. Aí ele pega o papel que ele imprimiu da internet, né, e fala, aqui é meu ingresso. Aí o guichê fala assim, e cadê o cartão que você comprou? Não é meu cartão, eu comprei com o cartão do amigo, então você não pode entrar. Funciona assim? Quantas pessoas que perdem o ingresso barato que ela comprou porque ela não sabia que ela tem obrigatoriamente, tanto na Cocobongo quanto no Cirque du Soleil, apresentar o cartão que ela efetuou a compra. Não pode nem ser cartão virtual. Tem que ser o cartão da compra que ela efetuou a compra, senão ela não retira o passaporte para entrar. Então, assim... Isso é uma informação importante mesmo. Muito importante. Você paga 2 ingressos. 2 ingressos. Você quer ir, você tá lá, você vai pagar de novo. Ou seja, eu quis fazer sozinho, quis economizar, gastou mais. O segredo para economizar é ter a informação certa. É ter a informação certa para fazer o que você quer, do jeito que você quer. Fica a dica, tá? Grátis para vocês.
Isso me fez pensar uma coisa, por exemplo, se eu quero ir comer num restaurante, mas eu tô com medo às vezes de experimentar o restaurante, vai que é ruim, eu gasto meu dinheiro à toa, vocês também podem me dar uma assessoria disso? Vocês me indicam restaurantes? Vocês falam como são os restaurantes? Como isso funciona? Com certeza a gente dá indicações, a gente fala de feedbacks de clientes. É claro que nesse ponto talvez o gosto pode não ser igual, o meu e o seu, do cliente. Né? Talvez eu possa amar o restaurante e o cliente não, ou vice-versa. Mas a gente nunca trabalha com gostos pessoais, a gente sempre trabalha com maiorias de feedbacks que a gente recebe. Então, por exemplo, se naquela semana eu atendi 10 clientes que foram naquele restaurante, os 10 me falaram bem, eu vou trazer, olha, normalmente esse restaurante tem um feedback maravilhoso. Entendeu? Nós indicamos para os nossos clientes por causa disso. A gente faz a reserva, a gente faz tudo. A gente já fala para o cliente, olha, você tem que levar e pagar em tal moeda. Se você não for pagar no cartão, você leva dólar ou você leva peso, porque ali o câmbio é melhor. Só essas dicas que a gente vai dando de qual moeda que a pessoa vai pagar em cada lugar é muito importante. Por quê? Normalmente, quem compra dinheiro no Brasil, a gente só recebe nota de 100. Não tem outra, eles não dão notinha picada, é muito raro, muito raro. E aí você pedir, né, fazer uma coisa especial, exato. E às vezes eles não dão mesmo assim. E aí você chega nesse restaurante todo felizão, você tem um monte de nota de 100, tá super despreocupado. Tudo bem, eu tô aqui, tô rico, tô cheio de nota 100, vou pagar em dinheiro e tal, beleza. Só que a hora que chega a conta, vamos supor que a conta convertida em dólares dá $120 e você tem $200. Se você não sabe essa informação, você não vai poder pagar com aquele dinheiro que você tem. Você vai ter que pagar com o seu cartão, você vai ter que fazer qualquer coisa, mas aquele dinheiro ele não vai ser aceito. Por quê? Porque cada nota tem que ter 90% dela utilizada para eles devolverem troco. Então, se eu dou uma nota de 100, eu tenho que ter utilizado no mínimo 90. Senão, eles não me devolvem troco. Porque assim fica fácil, você ganha um monte de troco em dólar, eles vão converter o troco para te dar em peso e é como se você fosse usar o lugar de caixa eletrônica. Exato. Outra informação é que o pessoal talvez não saiba que a gente está falando aqui, é que sempre que você vai num lugar paga com dólar, você recebe o troco em peso. Eu já fui lá uma vez, quando eu ia no mercado, recebi um monte de peso de volta e é por isso que eles não te dão tanto troco assim. Exato, e não só pela quantidade de troco, mas muitas pessoas falam assim, gente, eu não faço ideia se ele me deu o troco certo.